Aqui nesse trabalho, nós estudamos essa equação, tá? Essa equação é uma equação de reação, de fusão, né? No caso, com um termo de atraso. Vocês podem ver aqui, esse termo aqui. E tal é exatamente esse termo de atraso, né? Um atraso no tempo. E tal equação pertence a uma classe de equação de fusão. Aqui, nós aplicamos o método de diferenças finitas compactas e o método teta linear para resolver numericamente esse problema dado nessa equação. Bem, a estabilidade, ela é estudada em dois casos, né? O caso em que θ está entre 0 e 1 sobre 2, e neste caso ela é condicionalmente estável, tá? Sobre esta condição. E quando θ está entre 1 sobre 2 e 1, o método mostra-se incondicionalmente, assintoticamente estável, tá? Bem, pessoal, por que, né, aplicar o método de diferenças finitas compactas, né? Bem, de acordo com o trabalho que a gente fez, né, todo o tempo que a gente pesquisou, a grande relevância, digamos assim, desse método é que ele proporciona o melhor resultado de convergência na direção espacial, né? E isso sem aumentar o custo computacional. Na direção espacial, a gente tem uma convergência de quarta ordem. Então, é muito, digamos assim, melhor do que o método central, né, de diferenças finitas, por esse motivo. Bem, aqui nós trazemos, né, alguns artigos que foram importantes, né, no decorrer de todo esse estudo. O primeiro dele foi o artigo aqui do Tian, né, que era análise de estabilidade do método teta linear para equações diferencial parabólica com atraso, tá? Neste artigo, o autor usa o método de Euler avançado na discretização temporal e o método teta na direção espacial para resolver numericamente o problema em questão, tá? E ao estudar a estabilidade assintótica para o método teta linear, é apresentada uma condição suficiente, né? Suficiente para que o método seja assintoticamente estável. Ou seja, o mesmo investigou a estabilidade numérica do método, usando a condição do raio espectral, e neste caso aqui, quando θ está entre 0 e 1 sobre 2, o método dele é condicionalmente estável sob essa condição. Vocês observem que é uma condição, né, um pouquinho diferente da nossa. Neste caso aqui, o A é R1 sobre ΔT, R1 vezes ΔT sobre ΔX2, o B é R2 ΔT sobre ΔX2, e essa condição, né, de estabilidade aqui, ela é um pouco diferente da nossa, e tal condição, ela, de acordo com o trabalho dele, ela seria suficiente, necessária para que o método seja assintoticamente estável. E análogo, igual como a gente fez, igual o nosso, no caso, quando o θ está entre 1 sobre 2, ele é incondicionalmente assintoticamente estável, né? Então, não tem grandes mudanças. O segundo artigo, pessoal, já é o artigo dos autores aqui, né? Feng Zhang, eu não sei ler muito bem esse nome, esses caras são todos chineses, tá? O mais importante é esse. Se referenciar eles aqui, né? O trabalho dele. Bem, esse método aqui é o método teta compacto para equação de fusão, né? Generalizada com atraso, no qual esses autores também estabeleceram o método teta compacto para a equação 1. Na verdade, o método apresentado por eles é exatamente o método apresentado por nós, né, digamos assim, pelo artigo que a gente estudou, né? É exatamente o mesmo método, o mesmo operador, a mesma abordagem, tá? Só que tem uma diferença. Quando ele vai estudar a estabilidade, ele traz essa condição de estabilidade, certo? Que também é uma condição diferente do que nós vamos apresentar, tá?
para quando o θ está entre 0 e 1/2, né? E além dele ter resultados de estabilidade, no caso, ele também compara a condição de estabilidade dele com a condição de estabilidade do artigo anterior. Esse artigo aqui, ó. Ele compara essa condição de estabilidade, dada em 2, com a condição dele aqui, dada em 3. E ele chega nessa relação aqui, tá? Ou seja, a condição de estabilidade dele é menor do que a condição de estabilidade do artigo anterior. Ou seja, a região de estabilidade do trabalho dele é menor do que a região de estabilidade do trabalho do artigo anterior. Só que, no caso, o método dele é mais preciso. Ou seja, ele meio que manifesta que maior resolução, né, e precisão na dimensão espacial diminuirão a região estável. Motivado, digamos assim, por esse fato, né, o artigo que a gente estudou, meio que ele é baseado em cima desse artigo, certo? Ou seja, eu acredito que ele pegou esse artigo aqui e meio que suspeitou que deveria ter alguns casos lá para alguns determinados parâmetros que essa condição de estabilidade aqui ia falhar, certo? Ou seja, dependendo dos parâmetros que a gente pega, ele obedece essa condição de estabilidade, no entanto, o método não é estável, certo? Então, o que foi o pensamento dele? Se essa condição de estabilidade, né, não está muito precisa, então vou tentar refazer esses cálculos, né, tentar novamente encontrar uma condição de estabilidade que seja mais precisa, certo? E foi basicamente isso que o artigo que a gente estudou, que foi esse daqui, um fato importante aqui nesse artigo, né, que eu peço logo para vocês, olha só a data, né, de publicação desse artigo, 2018. Então, ele é um artigo muito, muito recente, né, um estudo que vem sendo feito agora, nesse nosso período, né, é um artigo bem recente mesmo, dos autores aqui Yu Fengyuan, Dongfeng, Jining, Duan e Jinqiang. Acho que é isso. Bem, esse artigo, ele intitula o nosso trabalho, né, Estabilidade e Convergência do Método de Diferenças Finitas Compacta para problemas parabólicos com atrasos, tá? E aqui, claramente, a gente investigou, né, investigamos a solução numérica investigamos a solução numérica de um método numérico totalmente discreto para resolver a equação 1, né, a equação do nosso problema. E este método, ele se mostrou assintoticamente, né, estável sob essa condição para quando θ está entre 0 e 1/2. Se você fosse observar, meio que essa condição de estabilidade, para a condição de estabilidade proposta no artigo anterior, aparentemente o que mudou foi esse 1/6 aqui, ó. O cara acrescentou esse 1/6 aqui e começou a refazer as contas e acabou chegando em resultados muito bons, que inclusive os casos que satisfaziam a condição de estabilidade anterior e acabavam não sendo estáveis, neste caso aqui, eles não satisfazem essas condições de estabilidade, certo? Então, significa que que está mais próximo, né, da realidade. Bem, este esquema proposto, né, ele é de quarta ordem na direção espacial, e assim a gente melhora o método central de diferenças finitas de segunda ordem, e sem aumentar o custo computacional, tá? Sem aumentar o custo computacional.
Perfeito. E, portanto, a gente ainda verifica ainda que a região de estabilidade do que a gente trabalha é menor que o de 3, né? Porque a gente já viu que quanto maior precisão na direção espacial, menor a região estável. Perfeito. Alguns resultados que a gente traz aqui, né, que é o teorema de Lax, que a gente já conhece, né, convergência e consistência, quer dizer, estabilidade e consistência, né, implica em convergência. Além disso, a gente ainda tem uma certa relação envolvendo a norma, né, a norma da diferença entre a solução exata e a solução numérica, tá? E eu destaco também uma classe de polinômio chamado polinômio de Shu, tá? Que diz basicamente o seguinte: um polinômio é chamado polinômio de Shu se o módulo de todos os zeros do polinômio característico for menor que 1, tá? Ou seja, as raízes, né, daquele polinômio, elas vão estar dentro do disco unitário, né? Certo? Então, se você satisfazer essa condição, esse polinômio pode ser caracterizado como polinômio de Shu. E existe um critério de estabilidade para polinômios de Shu, tá? Que diz exatamente o seguinte: uma equação de diferença linear com coeficiente constante é estável se todas as raízes do polinômio característico estiverem dentro do disco do círculo unitário, tá? Então, esse resultado, né, esse critério de estabilidade vai ser fortemente usado quando a gente for estudar a estabilidade do método proposto, tá? Bem, então vamos lá à apresentação do nosso método. Bem, aqui é o que a gente já está meio que acostumado a fazer, né? A gente pega o nosso domínio, né, na questão do tempo, né? TK denota exatamente esses pontos, né, de nós na direção temporal, ou seja, TK é K delta T, e onde esse delta T é exatamente o tamanho do avanço no tempo, né? E esse K, aí você já começa a notar a diferença, né? Por exemplo, esse K, ele não começa assim no zero, onde a gente está acostumado a começar, onde a gente costuma fazer, né, para os métodos que a gente viu até então, né? Por que ele não começa no zero? Porque a gente tem aqueles termos de atraso. Então, ele vai começar num passo menos m, tá? Menos m mais 1, vai, m mais 2, 0, 1, 2, vai embora até um k mais 1, certo? Então, esse K, né, ele começa exatamente lá na história na história do problema, certo? Então, basicamente isso. Ele leva em consideração a história passada, né, da modelagem em questão. Bem, e o XJ é J delta X, onde J, já na direção do J, nós não temos atraso, né? Então o J começa de zero, variando até esse N maiúsculo aqui, e a gente denota por esse ômega tal, né, exatamente todos os pontos da direção espacial, da direção temporal, e ômega H, todos os pontos XJ, né, com J variando aqui, onde delta T ele é tal sobre N, e ΔX é tomado como exatamente π sobre N. Tá, aí a gente pede para que vocês recordem as seguintes aproximações, né, as seguintes notações. ΔT, aplicado no ponto UJK, né, que é exatamente o método, a aproximação pelo método de Euler, né, avançado, tá? E ΔX2, aplicado em UJK, como se fosse a aproximação centrada, né, de segunda ordem. Então, a gente vai usar essas notações. E, além disso, a gente introduz, neste momento, o nosso operador, né, de diferenças compactas, tá? Ou seja, o operador que eu estou denotando por esse A enfrescalhado aqui, H, né, aplicado no UJK, ele meio que aproxima o ponto, o U aplicado no ponto XJTK, né, como se fosse essa média aqui, né. E observe que, vocês já até viram na apresentação do Romário, que, no fundo, aqui a gente está tomando, né,
pontos, por exemplo, específico, né? O que está multiplicando aqui o J mais 1K é exatamente 1 sobre 12, que 10 sobre 12, 1 sobre 12. E observe que se você somar, né, 1 sobre 12, mais 1 sobre 12, mais 10 sobre 12, dá exatamente 1, que é exatamente aquela condição que o Romário trouxe no caso mais geral, né, que poderia ser alfa, beta, gama, por exemplo, onde alfa mais beta mais gama daria 1. Então, aqui meio que ele já trouxe esses parâmetros, eu acredito que para facilitar as contas em determinados momentos, certo? Então, em alguns momentos, é necessário que sejam esses parâmetros, o que poderia até ser feito, talvez, no caso geral, não sei, mas talvez fosse até um ganho a mais, enfim, se fizesse assim, para esses parâmetros aqui do operador compacto, num caso geral. Tá. Bem, pessoal, como é o método que a gente vai propor? A gente vai aplicar o método de diferenças finitas compacta para discretizar operadores de fusão e o método teta linear na equação 1, tá? Então, observe. Na direção espacial, eu vou aplicar o método teta linear. Então, o que você pode observar aqui, ó, o operador de segunda ordem, né? Eu estou me aproximando dele aqui, ó, pelo método teta, tá? Que é uma forma, como a gente já viu, de abranger a maior quantidade de métodos, né, possível, né? Esse teta aí ele varia entre 0 e 1, tá? Então, observe que aqui é a aproximação para del 2, del 2U, né? Del x2, por exemplo, através do método teta. Aqui, só que aqui a gente está calculando no ponto x, xj, tk, né? E aqui é a mesma coisa, né? Mas a questão da derivada com atraso, né? Então, por isso que aparece esse K menos M e K menos M mais 1, tá? Porque a gente já tem que levar em consideração toda a história passada, tá? A nossa condição, né, de inicial e de fronteira, ela muda um pouco também, né? Porque, por exemplo, o UKJ, né? O KJ, ele é inicializado, né, como a condição inicial U0XJTK, que inicialmente, em uns casos geral, assim, meio que a gente faz o 0XJ, né? Porque ele está ali fixo naquele tempo K igual a 0, que é a condição inicial. Mas aqui, essa condição inicial, ela varre toda a história passada, no caso de K menos M até 0. Então, o que a gente pode entender é que, por exemplo, né, só uma ideia, o nosso stencil do nosso método que a gente vai meio que propor, ele vai levar em consideração todos esses pontos aqui, certo? Por exemplo, o ponto J-1, K mais 1, JK mais 1, J mais 1, K mais 1, todos esses pontos aqui no nível de tempo K, e todos esses pontos aqui no nível de tempo K mais 1 menos M, K menos M, certo? Então, por exemplo, esses pontos todinhos aqui, ó, que estão, todos esses nós aqui, que estão nesse intervalo, nessa grade aqui, tá? Que vai exatamente de K menos M até 0, todos esses caras aqui são conhecidos, tá? E todos eles vão ser inicializados ou pela nossa condição de contorno, certo? Ou pela nossa condição inicial. Todos esses caras aqui vão ser conhecidos. Então, a nossa condição inicial, ela não vai mais varrer simplesmente aqueles caras aqui no K igual a 0, tá? E vai varrer todos os caras que estão aqui nos tempos passados, tá? Então, é basicamente isso que vai acontecer. Bem, agora, observe, né? Se você for fazer uso, né, exatamente dessas notações aqui, substituindo aqui, né, essa outra notação, substitui aqui, e aplica o operador também, ou seja, fazendo todas essas contas, tá?
e pode ter certeza que é bastante conta. Ou seja, você vai usar as notações apresentadas na equação 6 e proceder algebricamente aí até obter essa equação de diferenças finitas, tá? Que é associada ao problema 6, a esse problema aqui, tá? Então, nossa equação de diferenças finitas é dada dessa forma, onde o A, ele é exatamente R1 delta T sobre delta X2, B é R2 delta T sobre delta X2, tá? E onde, se você quiser ainda simplificar, você pode pegar todas essas constantes aqui, que são bem extensas, digamos assim, e pode denotar elas por uns outros nomes, mas basicamente eu estou chamando aqui, eu vou fazendo essa simplificação aqui, né? Eu estou chamando de alfa, 1 sobre 12 menos a θ, beta, exatamente 5/6 sobre 2 a θ. É importante fazer assim, porque assim você tem exatamente bem explicitado quem é a tua equação de diferenças finitas, tá? Observe que é um método, né, onde para você resolver, você precisa resolver um sistema linear, né? Um sistema linear. E nesse caso aqui, ó, observe que, como eu disse, né, todos esses caras aqui, todos esses pontos aqui são conhecidos, né? No tempo K, no tempo K menos M e no tempo K menos M mais 1, tá? E aí, o teu objetivo é calcular, né, através das iterações aí, né, esses no tempo K mais 1, tá? Então, você observa que o nosso extenso, igual como eu estava apresentando aqui, né, ele é um extenso de 12 pontos, né? 12 pontos, faltou até escrever, pegar esses um daqui, né, que também estão, certo? É de 12 pontos. Então, esses K menos M, K mais 1 menos M e esse K aqui seriam os nossos pontos conhecidos. E aí, a nosso objetivo era determinar o tempo K mais 1, tá? Ok. E esse método, né, o método totalmente discreto, expresso assim, aqui na equação 6, ele pode ainda ser escrito na forma matricial, dessa forma aqui, tá? E como é que a gente conseguiria enxergar isso daí? Se você... Aí realmente não dá para fazer muita conta assim, né? Mas se você for, por exemplo, tiver a oportunidade de consultar a dissertação, né, que está disponível na página do PPGME, né, eu faço todas essas contas. Estou até chata demais de fazer contas, mas eu fiz todas as continhas, cheguei exatamente na forma expressa, na forma matricial, bem aqui, tá? Fiz todas as continhas possíveis, e aí meio que a gente define alguns operadores, né, lineares, e dessa forma, né, envolvendo aquelas matrizes lá, e eu consigo escrever esse problema nessa forma matricial aqui, certo? Na forma matricial, onde o K é esse vetor, né, transposto aqui, A é R1 delta T sobre delta X2, B é R2 delta T sobre delta X2, e a gente, esse Φ0, Φ1, Φm, Φm mais 1 são operadores, né, operadores lineares, indo dos espaços das matrizes no espaço das matrizes. Então, a gente consegue escrever na forma matricial. E essa matriz S que aparece aqui é uma matriz dada dessa forma, tá? Então, você observa que essa matriz ela é uma matriz simétrica, né? Então, e a gente poderia usar aquele teorema, né? Que o Romário apresentou nas aulas passadas, para encontrar diretamente os autovalores dessa matriz, tá? Então, os autovalores dessa matriz são dados dessa forma, de onde a gente logo vê que esses autovalores são todos menores ou iguais a 2, tá? Então,
é basicamente dessa maneira que a gente escreve nosso método. Essa é a nossa apresentação do método, né, proposto aqui, para resolver a equação 1, tá? Bem, então vamos lá. Aqui, então, a gente vai começar a entrar na análise, né, da estabilidade assintótica mesmo, na análise da convergência. Bem, é apontado na referência 3 que a solução, até coloquei solução trivial, mas a solução trivial do problema 1 é assintoticamente estável se R1 é maior do que R2, que é maior do que zero. Essa é a condição para que a solução geral, né, a solução, digamos assim, exata da equação 1 mesmo, dada na analítica, ela seja assintoticamente estável. Essa parte aqui que está escrito solução trivial, eu lembro até que o professor Carlos Alessandro, né, ele pegou bastante no meu pé, que na verdade, o artigo ele fala solução trivial, né? Mas fica meio assim, a gente eu não consegui entender muito bem o que ele queria dizer quando ele falava com solução trivial, na verdade. E o professor Carlos também não entendeu muito bem. Aí ele me sugeriu, né, de colocarmos exatamente, em vez de solução trivial, solução de equilíbrio, né? Porque é uma equação de reação e de fusão, então ela tende a se equilibrar, né? Tende a se estabilizar a partir do momento que esse K, esse J aí meio que vão tende para mais infinito. Então, ele me sugeriu para colocar a solução de equilíbrio. Eu até coloquei aqui solução de equilíbrio em alguns locais, já acabei esquecendo, acho aqui. Oi. Oi, professor? O Jefferson levantou a mãozinha aí, porque acho que ele quer fazer uma pergunta. Ah, tá, é porque eu estou olhando aqui, eu não estou... Na verdade, ele já respondeu no meio que ele estava se questionando, professor. Era com relação a trivial, no primeiro momento que ele falou, aí eu ia perguntar mais nula, mas aí ele mesmo já explicou que isso é uma questão de nomenclatura que dá um mal entendido. Ficou meio mal entendido, né? Aí o professor Carlos Alessandro me sugeriu de colocar a solução de equilíbrio, que aí já fica bem mais... Eu acho que foi uma infelicidade do autor ter colocado solução trivial, né? Verdade. Uma questão de nomenclatura mesmo. Tá ok, então, vamos continuar. Então, já que a equação analítica, né, ela é tomada, ela é suposta assintoticamente estável sobre esta condição, então, no decorrer do nosso trabalho, também a gente vai adotar, né, que a R1 seja maior do que R2, maior do que zero, tá? Perfeito. A estabilidade, a definição de estabilidade assintótica, tá? O método numérico aplicado ao problema 1 é chamado assintoticamente estável em relação à solução de equilíbrio, se sua solução aproximada, o JK, correspondente a qualquer função inicial aí, tá? O zero, xt, satisfaz essa condição, ou seja, que você pega o máximo, né, desses caras, né, e manda o K para o infinito, e isso daqui precisa convergir para zero. Então, dessa forma, a gente diz que a estabilidade é assintótica. Certo? Perfeito. A condição do raio espectral nos garante que a solução do equilíbrio de 11, tá? Ou seja, dessa equação aqui, do nosso método, né, só que dado na nossa forma matricial já, né, escrita na forma matricial. Então, essa solução, ela é assintoticamente estável somente se o polinômio característico, que é esse polinômio aqui, né, dado pelo determinante exatamente dessa expressão aqui, né, ou seja, você passa tudo para o outro lado e calcula o determinante, né, então, dessa matriz, é um polinômio de Chu, certo? Ok. Aí, o que a gente... Observe que esse determinante, esse polinômio aqui, né, ele está sendo calculado através da matriz S. Essa matriz S, ela vai acabar sendo investível aí, ela é simétrica, tudo bonitinho. Então, eu posso transpor esse trabalho
das nossos operadores aqui aplicados em S, para o produtório dos lambdas J, né? Ou seja, os autovalores dessa matriz S, e aí aqui a gente calcula exatamente nos nossos autovalores, tá? Então, esse polinômio, para que esse método seja assintoticamente estável, esse polinômio precisa ser um polinômio de Shu, ou seja, esse polinômio precisa ser um polinômio de Shu. Então, como a gente tem um produtório, então, cada polinômiozinho desse daqui, certo? Precisa ser um polinômio de Shu. Então, o nosso trabalho aqui, o esquema numérico totalmente discreto em 6, é assintoticamente estável com relação à solução trivial, se somente se esse polinômio aqui, ele é um polinômio de Shu para cada J, e para todo n maior ou igual que 1, certo? Perfeito. Aí, o que que eu já vou logo introduzir o que que eu vou querer usar. Eu vou querer usar esse lema, para me mostrar que realmente o polinômio associado a esse problema, ele é um polinômio de Shu. Eu vou querer usar esse lema. Observe o que diz o lema. Se γm de z é igual a mu de z, zm, menos v de z, um polinômio, tá? Se você tem um polinômio escrito dessa forma, ou seja, da diferença, através de diferença de dois outros polinômios, onde mu de z e v de z são polinômios de grau constante, tá? Então, o polinômio que está escrito dessa forma é um polinômio de Shu para todo n maior ou igual que 1, se e somente se as seguintes condições ocorrem. Ou seja, mu de z, se o mu de z é 0, então o z tem que ser menor ou igual que 1. O módulo de z tem que ser menor de que 1. Se aí ainda temos que ter essa relação entre os dois polinômios aqui constantes, sempre que o z for um número complexo e o módulo de z for 1, certo? E temos que ter que o γm de z tem que ser diferente de 0, sempre que o z for complexo e o z for igual a 1. Então, observe que seria interessante, já que eu quero usar esse lema, eu escrever o meu polinômio aqui que eu tenho, que é esse polinômio aqui, como se fosse a diferença entre dois outros polinômios, certo? Para eu poder usar. Então, é isso que eu pretendo fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as aplicações aqui, né? As aplicações que eu introduzi antes, né? Fizeram o lambda J, que eu introduzi bem aqui, ó. Tá aqui as aplicações, Φ1, Φn, e eu vou substituir essas aplicações nesse polinômio, tá? E claro, vai ter bastante conta, tá? Com bastante contas, eu consigo escrever esse polinômio desta maneira. Ok? Onde, observe, eu poderia chamar de toda essa expressão aqui, né? De mu de z, certo? Mu jz, e essa outra expressão, bem aqui, de VJZ, tá? E, claro, o polinômio em questão poderia ser escrito desta maneira. E observe que o grau desses polinômios vão ser constantes, tá? Então, eu estaria em condições de, em vez de verificar que esse polinômio ele é um polinômio de Shu, de forma bem assim, direta, eu deixar esse trabalho de lado e verificar essas condições. Então, desde que esses polinômios satisfaçam essas condições aqui, então, esse polinômio ele é um polinômio de Shu, certo? Então, o nosso trabalho na parte de estabilidade, para mostrar que ele é estável, é verificar essas três condições. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Essas contas, se vocês forem ver as contas da dissertação, tudo, elas não são contas, assim, difíceis, certo? Elas são contas muito técnicas. Muito técnicas no sentido de que você precisa entender a cada passo o que você pode usar, por exemplo. Quando você pega uma demonstração que
essa demonstração eu acho que deu em torno de 20 páginas na dissertação. Então, era cheio de picuinhas todo o tempo, entendeu? Eu quero chegar aqui, eu quero provar essa desigualdade, o que eu posso usar, o que eu já fiz antes, o que eu poderia usar, como ele abriu essas contas. Então, é muito técnica nesse sentido, entendeu? Mas se você for ver, a maioria das contas que a gente faz lá é coisa de majoração, minoração, usa os dados que a gente tinha ali. Então, ela era muito técnica, mas não são contas assim complicadas, entendeu? Claro, como eu falei, a dificuldade estaria em linkar todas essas coisas, certo? Foi essa a minha principal dificuldade que eu acredito, tá? Então, o meu objetivo agora é, claro, verificar essas 3 propriedades, tá? Perfeito. Então, ó, eu introduzo o nosso, porque o nosso teorema, né, o nosso teorema 1, ou seja, eu suponho que o R1, de acordo com o que foi proposto, né, R1 seja maior do que R2, maior do que 0. Então, o método de diferenças finitas do problema 6, ou seja, o método proposto por nós, ele é assintoticamente estável com respeito à solução trivial para θ entre 0 e 1 sobre 2, se somente se essa condição aqui ela é satisfeita. Claro que essa condição ela já foi obtida a partir do momento em que ele foi tentar fazer esses cálculos aqui, né, no caso, em justificar, né, em justificar essas 3 propriedades, né, verificar essas 3 propriedades, aí ele precisou de certas condições. E aí a condição proposta por ele é exatamente esta, certo? Então, este é o nosso primeiro teorema de estabilidade. Bem, a prova, né, ela é feita em 2 partes, né? A prova da parte suficiente do resultado depende fortemente do lema 1. Ó, observe, eu vou supor que essa condição ela é verdadeira e eu quero provar que o polinômio é um polinômio de Schur, tá? Então, eu estou supondo a condição de estabilidade e quero provar que ele é um polinômio de Schur. Então, para mim provar que ele é um polinômio de Schur, uma vez que esse polinômio a gente já viu que ele pode ser escrito desta forma, então o que eu faço? Eu verifico os 3 itens do lema, certo? E aí que gera, digamos, toda essa conta, né, para verificar esses 3 itens. Bem, inicialmente, para a gente verificar, ó, primeira condição, eu suponho que o MID Z é 0 e tento verificar que o Z está dentro do disco unitário aí, né, no caso, certo? Então, vamos lá verificar o item I do lema 1, tá? Então, ó, vamos supor que MIJZ é 0, ou seja, o MIJZ é essa expressão. E, claro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar esse Z, né? Ou isolo o Z, distribuindo e passando o módulo em ambos os lados, tá? Eu obtenho que o Z, ele pode ser escrito dessa forma e logo o módulo de Z é dado dessa maneira, tá? Bem, eu quero mostrar que o módulo de Z é menor de que 1, então eu vou tentar mostrar que isso daqui é menor de que 1, certo? Perfeito. E aí, o que vai estar por trás de tudo isso aí, como eu falei, é uma série de detalhes, né? Eu uso o fato de 2 menos lambda j estar entre 0 e 4, que eu provo também. Eu uso o fato de o θ estar entre 0 e... θ está entre 0 e 1 sobre 2, logo a θ vai ser um número aí positivo, tá? Enfim, eu vou fazendo uma série de manipulações, certo? De manipulações. Usa a condição de estabilidade, está aqui a condição de estabilidade 19, que é essa daqui, tá? Usa a condição de estabilidade para obter essas desigualdades aqui. E, através dessa desigualdade aqui, observe que se eu considerar as 2 da ponta, né, eu obtenho essa, tá? Eu obtenho essa. E, com algumas manipulações adequadas, através de majoração, minoração, eu consigo prender esse termo aqui entre menos 2 e 1. De onde, se eu somar 1 em ambos os lados, né? Somando 1 em ambos os lados dessa desigualdade aqui, ó, aqui vai ficar menos 1, é menor de que 1 menos isso, que é menor de que 1.
Só que quem é isso aqui, ó? Isso aqui é exatamente o Z. Ou seja, tem que menos 1 é menor de que Z, que é menor de que 1. Ou seja, o módulo, ou seja, a gente consegue que o módulo de Z é menor de que 1. Então, você verifica dessa maneira o item I, tá? O item 2I, observe que o que a gente quer. Eu quero provar que essa relação aqui acontece sempre que o Z é um número complexo e Z é igual a norma, módulo de Z é igual a 1. Observe, se eu fizer aqui uma espécie de um quociente entre, eu pego esse cara aqui e passo dividindo aqui, então, o quociente entre mi de Z, V de Z, tá? Se esse quociente, ou seja, se o mínimo desse quociente for maior ou igual que 1, certo? Se o mínimo desse quociente for maior ou igual que 1, então o quociente dessa expressão vai ser maior ou igual que o mínimo, né? Que vai ser maior ou igual que 1. E aí eu consigo obter novamente essas desigualdades aqui. Então, eu vou introduzir, nesse caso, essa função de variável complexa, tá? Que é exatamente o quociente daquele cara. E eu vou tentar estudar, né, que é exatamente esse cara aqui, tá? Eu vou tentar obter uma expressão de mínimo para esse W aqui, tá? W é um número complexo, tá? E, claro, eu vou obter um mínimo de W para quando Z for igual a 1 e Z é um número complexo, que está dentro da nossa condição aqui, tá? Então, é isso que eu vou tentar obter, perfeito? Aí, como é que eu vou fazer isso? Bem, observe que eu tenho essa expressão, né? Eu vou isolar Z nessa expressão aqui, tá? E vou tomar o módulo de ambos os lados da igualdade obtida e supor que um módulo de Z é igual a 1 e definir esse W, ele é um número complexo, então eu vou definir ele desta maneira, x mais i, y. Então, o meu objetivo agora é determinar quem é esse W, ou seja, determinar quem é o x, quem é o y, né? Perfeito? Então, eu vou seguir esses passos aqui, né? Eu vou tentar isolar o Z primeiro, nessa expressão, depois eu passo o módulo, tá? Ó, isolei o Z, deixa eu ver aqui, isolei o Z, e aí, claro, observe aqui, que eu tenho um quociente, né? O que foi que aconteceu? Eu isolei o Z nessa expressão, aí ficou uma espécie de um quociente sobre outro, tá? Aí eu levei em consideração que o módulo de Z é 1, aí o quociente ficou aqui embaixo, eu passei multiplicando, e passei o módulo. Então, meio que eu ganho uma igualdade uma igualdade entre dois módulos, tá? Quando eu fazer tudo isso. Eu vou ganhar uma igualdade entre dois módulos. E aí, claro, eu vou chamar de P tudo que está aqui dentro, tá? Vou chamar de Q tudo que está aqui dentro. Então, eu tenho que o módulo de P é igual ao módulo de Q, de onde, por propriedade de módulo, ou P igual a Q, ou P igual a menos Q, certo? E aí, ó, eu vou estudar ambos os casos, em busca de obter exatamente quem é aqueles coeficientes do número complexo W, tá? Em ambos os casos, quando eu for igualar as partes reais e imaginárias, eu vou obter que o Y é zero. E o x que vai variar, tá? Em um caso, o x vai ser menos a sobre b, e no outro caso, x vai ser igual a esse quociente aqui, certo? A esse quociente. Então, observe que o nosso número complexo aqui, W, a parte imaginária, não temos parte imaginária, certo? Não temos parte imaginária. Então, ou ele vai ser menos a sobre b, ou ele vai ser esse outro quociente enorme aí, tá? E aí, eu vou tentar obter, né, a questão de mínimo desse W, certo? Ok. Então, eu uso o fato de que A e B são positivos, 2 menos lambda J, que são os autovalores, vão estar entre 0 e 4, para garantir que esse quociente que aparece aqui embaixo, né, ele vai ser positivo, então passar o módulo nele não faz sentido, é só passar o módulo de cima. O módulo de menos A sobre B, eu sei que A e B são positivos, então A sobre B vai ser
positivo, menos A sobre B vai ser negativo, quando eu passar o módulo nele, vai dar simplesmente A sobre B, tá? Então, quando eu calcular o mínimo de W, que vai ser o mínimo desse quociente, na verdade, vai ser o mínimo entre essas duas expressões, certo? O mínimo entre esses dois números aqui, ok? E aí, a gente analisa caso a caso, né? No caso A1, se o mínimo de W for o A sobre B, é imediato que isso daí é maior ou igual que 1. Por quê, pessoal? Observe, né? O A, lembra quando a gente tomou lá, R1 é maior do que R2, que é maior do que 0. Então, tipo, o A, né, delta T, R1 delta T sobre delta X2. Então, se R1 é maior do que R2, então significa que R1 delta T sobre delta X2 é maior do que R2 delta T sobre delta X2, certo? Então, A é maior do que B, o que implica em dizer que A sobre B é maior do que 1, certo? Então, é basicamente isso que a gente faz aqui. Caso esse mínimo for A sobre B, é imediato que esse mínimo aqui vai ser maior do que 1, certo? Agora, caso seja esse outro quociente, então, o mínimo de W, como a gente vai proceder, né? Eu vou usar novamente a condição de estabilidade, tá? Eu vou manipular essa condição de estabilidade lá, em verdade, e eu vou obter essa expressão, tá? Eu vou obter essa expressão aqui, manipulando a condição de estabilidade. E, a partir disso, eu novamente uso a condição de estabilidade, só que através de uma outra abordagem, para mim obter que esse quociente aqui, ó, esse número aqui, ele é maior do que 0, certo? Para mim obter isso. Aí, quando eu dividir por essa expressão aqui, que é o número... Quando eu dividir exatamente por essa expressão aqui, ó, que é um número positivo, a gente viu aqui anteriormente, então ainda vai continuar sendo maior do que 0, certo? O fato é que eu vou conseguir, essa expressão que está bem aqui, é exatamente esse valor aqui, tá? Eu vou conseguir majorar esse cara aqui por esse valor bem aqui, certo? Eu vou conseguir majorar esse quociente aí do mínimo de MJZ sobre VJZ por esse valor bem aqui, que é maior do que 1. É isso que acontece bem aqui, certo? Aí, perfeito. Então, novamente, é maior do que 1. Então, em ambos os casos, tá? Em ambos os casos, tanto aqui, quanto no A1 como A2, a gente consegue provar que esse mínimo de W é maior ou igual que 1. Se o mínimo de W é maior ou igual que 1, então, quando eu pegar esse quociente aqui, que claramente vai ser maior ou igual que o mínimo, então, ele vai ser maior do que 1, de onde eu tiro que MJZ é maior do que VJZ, sempre que o módulo de Z for igual a 1 e Z for um número complexo, o que prova o item 2i. E a terceira, né? A terceira, ela segue imediatamente, exatamente de 2i. Ou seja, para mim provar essa terceira condição, né, que gama m de z diferente de 0 para todo z complexo e z, módulo de z igual a 1, eu uso 2i, né? Observe, a gente sabe que MIDJZ é maior do que VJZ, certo? Então, MIJZ menos VJZ, o módulo de VJZ, é maior do que 0. Perfeito. Maior do que 0. Aí, o que a gente faz? A gente usa a segunda desigualdade triangular, certo? Observe que aqui eu multipliquei por Zm, só que o módulo de Z é 1, então Zm é 1, então não estou interferindo em nada. E aí, eu uso nessa parte aqui a segunda desigualdade triangular aqui, certo? Segunda desigualdade triangular. Bem aqui, na verdade, né? Aqui, na verdade, eu usei majoração de módulo, né? O módulo do número
é sempre maior do que o número, né? E aqui que eu uso a segunda desigualdade triangular, só que essa diferença aqui é exatamente o γm de z. Então, eu consigo provar, na verdade, que o módulo de γm de z é maior do que zero. Se o módulo de γm de z é maior do que zero, significa que γm de z é diferente de zero, certo? Então, desta maneira, a gente verifica o item 3i do lema 1. Portanto, né, verificadas todas as condições do lema 1, a gente pode concluir pelo mesmo que o método 6, né, é assintoticamente estável com respeito à solução trivial. Na verdade, até a conclusão aqui está até meio confusa, eu acho. Então, concluímos que o método é um polinômio de Shu, né? Logo, se ele é um polinômio de Shu, ele é assintoticamente estável. Perfeito, tá. Então, ok. Então, observe que a gente terminou a nossa parte, né? A nossa parte, no caso, suficiente, né? Aí agora nós vamos para a nossa parte necessária, que é supor que o polinômio é um polinômio de Shu e verificar que a condição de estabilidade do método é exatamente aquela, certo? Então, como é que a gente faz isso? Bem, aí é por contradição, tá? Então, primeiramente, você supõe que vale a igualdade. Ou seja, nós queremos provar que vale essa desigualdade estrita aqui, tá? Essa desigualdade estrita. Então, inicialmente eu vou supor que vale a igualdade, eu vou acabar chegando na contradição de um desses itens aqui, e posteriormente eu vou supor que vale a desigualdade contrária, tá? E possivelmente eu vou chegar em outra absurda, tá? Então, é isso, ó, eu suponho que vale a igualdade e pego alguns parâmetros, no caso, para compor o polinômio, tá? Se já é maior ou igual que 1, eu pego z igual a menos 1, pego o j igual no passo n menos 1, e aí reescrevo o polinômio, tá? Reescrevo o polinômio usando aquelas relações, e eu obtenho esse polinômio aqui, certo? Bem, aí eu uso a hipótese, né, da condição de estabilidade, no caso eu estou supondo que isso aqui vale a igualdade, e eu consigo provar, através disso, usando essa condição de estabilidade, que esse polinômio, ele é zero, certo? O que contradiz, né? O que contradiz o terceiro item, né? Que diz exatamente que o polinômio, né? O γm de z, no caso, né, que é o polinômio, no caso, Pm(n)-1, ele precisa ser diferente de zero, certo? Contradiz o terceiro item do lema, certo? Perfeito. E no caso em que vale a desigualdade estrita, novamente eu tomo uns parâmetros adequados, tá? Faço algumas contas, caracterizo quem é o Vn-1, quem é o Mi-n-1, certo? Caracterizo ele, uso agora essa condição de estabilidade contrária, né? E mais alguns fatos aqui inerentes, e eu consigo provar que, na verdade, o item 2i, né? Ele acontece ao contrário, ou seja, pelo item 2i, Vn-1 deveria ser menor do que mu-n-1, tá? Eu acabo mostrando que vale a desigualdade contrária, certo? Então, que contradiz novamente o lema 2i, o item 2i do lema, tá? E, portanto, o método, descartando essas duas possibilidades, né, a gente tem que ter que vale a desigualdade aqui contrária para nesse caso, tá? E, nesse caso, a gente conclui a prova desse teorema, certo? Ou seja, combinando os casos B1 e B2, conclui-se que a condição 19 é necessária para a estabilidade assintótica, o que completa a demonstração do resultado. Observe que a gente fez, no teorema anterior, né, o caso em que θ está entre 0 e 1/2. No geral, como o Romário disse aí, já vem dizendo também nas últimas apresentações, no geral, né, quando θ está entre 0 e 1/2, você tem os métodos explícitos, né? E quando ele está entre 1/2 e 1, você tem os métodos implícitos que, no geral, são
são, no caso, incondicionalmente estáveis, né? São bem comportadas, no caso. Então, esse teorema 2, ele abrange o caso em que θ está entre 1/2 e 1, tá? E, nesse caso, o método numérico totalmente discreto, ele é incondicionalmente assintoticamente estável com respeito à solução trivial. Bem, o que a gente fez para provar esse teorema? Meio que a gente retirou aquela condição de estabilidade que nós tínhamos anteriormente e conseguimos refazer todas essas contas que eu apresentei anteriormente para vocês, certo? Conseguimos refazer todas essas contas que eu apresentei anteriormente sem essa condição de estabilidade, certo? Então, basicamente análogo às contas, tá? As contas são bem parecidas mesmo. Alguns detalhes aqui, outros ali, onde a gente precisava da condição de estabilidade no caso anterior, a gente conseguiu fazer sem precisar dessa condição. Mas a demonstração é exatamente os mesmos passos, tá? Perfeito. Agora nós vamos para a análise da convergência, tá? Bem, nessa sessão, nós estudamos a convergência do método 6, do método proposto, né, fazendo uso do teorema de Lax, né, uma vez que a gente já tem estabilidade, basta que a gente verifique que o método, né, ele é consistente. Se ele for consistente, através do teorema de Lax, a gente conclui que ele é convergente, certo? Então, para tal, né, nós vamos iniciar com o estudo do erro local de truncamento e, posteriormente, a consistência do método numérico é verificada, tá? Bem, então aqui nós introduzimos, né, o lema 2, esse lema 2 aqui, que foi um lema até meio que construído pelo professor Anderson, por mim, a gente conseguiu introduzir ele, que diz exatamente o seguinte, né, que sempre que o K variar de 0, 1, 2, vai em frente, né, esse K for fixo, e a tua função 1, ela for de classe C6, né, nesse intervalo de J-1 até J+1, aí você considera o operador compacto, que a gente já introduziu antes, né, e nessas condições a gente consegue essa aproximação aqui, certo? Ou seja, o operador compacto aplicado no operador de segunda ordem aí, né, da derivada de segunda ordem de U em relação a x2, ele pode ser aproximado dessa maneira, certo? Então, observe que aqui você tem aqui o teu operador, aquele operador de diferenças centradas, né, e aqui ele tem uma aproximação meio que de quarta ordem aqui, tá? Então, esse lema, tá verificado, está provado lá na dissertação, e ele vai ser muito útil no que segue, certo? Bem, além desse lema, nós introduzimos esse outro lema aqui, né, que são coisas bem que a gente estava estudando, a gente estuda sempre, né, nos cursos, né? Por exemplo, a média, se você tem uma função de classe C2 nesse intervalo, então meio que você pode escrever ela através dessa média aqui no ponto C menos H, C mais H. Isso aqui você verifica por séries de Taylor, tá? E essa aproximação é de segunda ordem. A mesma coisa você tem aqui, ó. Isso aqui no caso, a aproximação para a primeira derivada, mais precisamente a diferenças, você pega avançadas, né? E aqui é uma aproximação também, aproximação centrada para a primeira derivada, né? Centrada para a primeira derivada aqui, ó. Então, você verifica isso aqui por séries de Taylor, tá? Introduzimos também esse lema, e introduzimos a definição de consistência. A definição de consistência que a gente usa aqui é que o módulo do erro local de truncamento precisa ser dessa ordem, tá? A ordem de ΔT elevado a um certo expoente, mais ΔX elevado a um certo expoente,
esse alfa e beta maior ou igual que 1. E supondo que o JK, sempre que o J e o K varre aqui, né, todos esses pontos, a solução numérica do esquema totalmente discreto 6, tá? Então, observe que o JK é a solução numérica e o aplicado no ponto xt é a solução analítica, né, da equação 1. E nós supomos ainda que as suas derivadas de x com relação a x e t são suaves o suficiente, tá? E elas satisfazem essa condição de limitação, tá? Então, todas as derivadas aí de ordem, todas as derivadas com relação a j, com relação a k, vão ser limitadas, tá? Onde esse C é uma constante independente do espaço e do tamanho do passo de tempo. Bem, vamos lá ao estudo do erro local de truncamento. Então, observe que a nossa definição, a nossa consistência, ela vai estar inteiramente ligada com o erro local de truncamento, tá? Bem, isso será analisado em 2 casos, tá? O primeiro caso é quando θ está nessa união, tá? Ou seja, estiver entre 0 fechado e 1/2 aberto, unido com 1/2 aberto até 1. Aí nós consideremos a expressão. Bem, essa expressão aqui, ela é basicamente dada pela diferença entre a solução, entre a equação analítica e a solução, o método numérico, certo? Então, observe que o que a gente está fazendo é isso. Então, você obtém essa expressão. E o erro local de truncamento, ele é definido como módulo dessa diferença, certo? O módulo dessa diferença. Então, o que a gente vai fazer? Meio que eu vou estudar cada parcela dessa daqui. Eu estudo cada parcelazinha dessa daqui, certo? Cada parcela dessa em individual. Posteriormente, eu uso o módulo e concluo através de majoração. Então, usando séries de Taylor, usando os operadores aqui, aplicando novamente o operador compacto, eu consigo essa primeira expressão aqui, eu consigo tornar ele, que o módulo dele é de ordem de ΔT, certo? Aí, aqui entra fortemente o lema 2, tá? Esse lema que eu introduzi aqui, tá? Porque observe que eu tenho exatamente o operador aqui aplicado a segundo as derivadas, né? No ponto xjk mais 1, no ponto xjk, no ponto xjtk menos m, no ponto xjtk mais 1 menos m. Então, eu vou usar várias vezes esse lema 2 para me concluir, né, através do lema 2, né, que sempre eu vou ter, no caso que o operador aplicado nesses caras vão ser aproximados dessas maneiras, tá? Aqui o que vai mudar, basicamente, aqui está no ponto xjtk, aqui vamos aplicar aí no ponto xjtk mais 1, tá? As aproximações vão ser mesmo, esses que se 1, que se 2, eles vão estar dentro do intervalo de 0 a ΔX, tá? Mesma coisa aqui por que se 3, que se 4. Aí eu tenho essas duas operações, essas duas aproximações, onde eu usei o lema 2, tá? Aí eu pego elas, multiplico por 1 menos θ e θ, respectivamente. Note que eu estou querendo caminhar para esse cara aqui, por exemplo, tá? Multiplico por 1 menos θ e θ, e posteriormente eu somo elas, tá? Eu somo. Então, quando eu fazer isso, eu obtenho essa última expressão aí, a expressão são bem trabalhosas, eu obtenho essa expressão. Observe que esse cara, quando eu passar esse elemento aqui para o outro lado, aqui, né, para cá, eu tenho exatamente isso daqui, ó. Essa diferença aqui, tá? Então, eu estou meio que aproximando ele e tem esse erro aqui, tá? Tem esse erro. Então, é isso que está acontecendo. Agora, eu pego essas expressões aqui, tá? Observe que de acordo com a definição que eu tomei inicial, a gente supôs o quê? Que todas essas derivadas são limitadas, tá?
Então, quando a gente pegar essas derivadas aqui, elas são todas limitadas aqui, então eu posso pegar um máximo dessas derivadas aí, que se a derivada aplicada no xj mais que C1, xj menos que C2, xj mais que C3, xj menos que C4. Eu pego o máximo dessa expressão e, posteriormente, eu passo o módulo aqui, tá? Passo o módulo aqui, pego esse cara, jogo para o outro lado, passo o módulo, vai ser menor ou igual que o módulo desse mais o módulo desse. E aí, usando essa majoração aqui do máximo dessas derivadas, eu consigo, através dessas majorações, majorar esse módulo, né, que é a diferença entre a diferença entre a analítica, né, a equação analítica e a solução, a equação numérica, tá? Eu consigo majorar por alguma coisa da ordem de ΔX à quarta, tá? Observe que eu fiz isso daqui, claro, né, eu ainda posso posteriormente multiplicar por R1, que era o que faltava aqui, né, esse R1, e aí com um tratamento análogo, nota que eu fiz só para o caso em que em torno do ponto XJTK, tá? Mas eu posso fazer um tratamento análogo a esse e obter algo parecido para o ponto XJTK menos M, tá? E aí eu obtenho novamente essa majoração aqui por algo da ordem de ΔX à quarta, tá? E quando eu for analisar o erro local de truncamento, eu vou ter algo, certo? Quando eu for somar todas aquelas expressões, usar essas majorações aqui, eu vou ter algo da ordem de ΔT mais ΔX à quarta, nesse caso, para quando θ está diferente de meio, tá? Quando θ é diferente de meio. E para o caso em que θ é igual a meio, que é o caso 2, aí o tratamento é diferente, tá? O tratamento é diferente, no caso a gente constrói o esquema de diferenças assintoticamente, condicionalmente estável, com a ordem de convergência da ordem de ΔT2 mais ΔX à quarta, tá? Bem, pessoal, eu não sei vocês, é basicamente a mesma coisa aqui mesma coisa não, aqui a gente meio que constrói, tá? Eu pego o método, agora aplicado no ponto, eu pego a equação, que é a nossa equação problema, tá? Uso as notações, a gente já estava acostumado aqui, o operador, e eu construo o método, ou seja, eu aplico ele nesse ponto, essa equação aqui, eu aplico ele nesse ponto, XJTK mais 1 sobre 2, e a partir de então, eu construo aquele método 6, certo? E aí, claro, o que vai estar por trás aqui é aquele lema 3, que são coisas bem simples, entre aspas, tá? O lema 3 são aquelas aproximações avançada de Euler, centrada de primeira derivada, eu vou usando essas coisas e a gente vai construindo o método que a gente quer, certo? E aí eu só vou avançar aqui, porque realmente é uma coisa assim, é mais interessante entender a ideia, tá? Como a gente faz, eu só quero entender, eu quero mostrar para vocês aonde a gente chega, tá? Então, observe, eu construo o método, tá aqui, ó, o método construído. Através de toda essa conta, a gente constrói o método e esse método, ele tem um certo erro, que é o que sobra. Tá aqui, ó. Esse é o erro que quando a gente constrói o método, a gente obtém esse erro, certo? E aí você observa que esse erro, ele é da ordem, olha, de deltas, faltou até um T aqui, né? ΔT2, ΔX à quarta, certo? Esse aqui é quando eu vou construindo todinho esse método, ou seja, eu vou usar novamente o lema 2, lema 3, eu vou construindo exatamente todinho. Aí, quando eu chegar no método, ou seja, eu encontrei o método, que foi o método proposto lá no início, tá? Aí eu pego a expressão que sobra, ou seja, é o erro, certo? Aí essa expressão que sobra, a gente observa que ela é da ordem de ΔT2, ΔX4, certo? É basicamente desta maneira. Então, claro, aí agora a gente analisa o erro para a gente ter a nossa conclusão, tá? Então, claro que
eu posso tomar aqui um máximo entre essas coisas, que novamente as derivadas são todas limitadas, tá? Tomo a questão do máximo entre essas derivadas aqui, essas derivadas daqui, eu defino C1 exatamente o máximo entre essa expressão, C2 o máximo entre essa outra expressão aqui, tá? Essa outra expressão, as derivadas, tá? E eu defino C3 entre o máximo entre C1 e C2, e claramente eu consigo pegar o erro aqui que eu tinha até e majorar ele, uma vez que eu peguei o máximo dessas coisas, eu consigo majorar ele por uma constante C3, vezes a ordem de ΔT2, mais a ordem de ΔX4. No geral, pessoal, em conclusão de tudo, usando a análise dos dois erros, né, a gente tem que o erro local de truncamento, existe uma constante, né, considerando as equações, existe uma constante C para tornar o erro local de truncamento compacto e satisfatório. Isto é, ele é da ordem, digamos, de ΔT, ΔX4, uma constante vezes essa ordem, né? E isso para esse caso aqui. E quando o θ é meio, ele é da ordem de ΔT2, ΔX4. Então, observe que é a aproximação de quarta ordem, né? Então, é um resultado muito, muito bom, tá? Muito bom mesmo. A questão de ser uma aproximação de alta ordem, né, que é o que a gente procura. E, claro, usando esse resultado aqui que a gente encontrou aqui, né, e a definição de consistência, né, então, de acordo com a definição que eu introduzi de consistência, bem aqui, tá, o método, ele é consistente se o erro local de truncamento, ele é dessa ordem, tá? Então, quando a gente estudou o erro, a gente mostrou que ele tem exatamente essa ordem, tá? Então, o método é consistente. E aí, usando o teorema de equivalência de Lax, né, a gente consegue, né, nas mesmas condições anteriores, a gente consegue provar que o esquema ele é convergente, tá? E a gente tem essa relação com relação à norma do erro, tá? Então, é basicamente isso que a gente fez, tá? E aqui alguns resultados a gente conseguiu plotar, né? Bem, nessa sessão, o que a gente faz? A gente apresenta algumas ilustra, né, algumas experiências numéricas para ilustrar a estabilidade e a convergência do método numérico. Bem, a estabilidade do método proposto é testada através da resolução da equação 1, tá? Isto é, essa equação. E aí aqui, ó, tá meio pequena aqui, né? Observe que eu tomei ΔX igual a π sobre 10, ΔT igual a 1 sobre... Tá bem pequeno mesmo. Eu tomei ΔT igual... Ficou pequena essa imagem aqui, não tá dando para ver muito bem. Mas o fato é que com esses parâmetros aqui, R1 igual a 1.5, R2 igual a 1, né? Com esses parâmetros aqui, a condição de estabilidade, ela não era satisfeita. E observe que a imagem aqui realmente está concordando, né? Tá mostrando que o método não é estável, tá? Observe que com esses parâmetros aqui em cima, ó, a gente teria que a condição de estabilidade é maior. Não, ocorre a desigualdade contrária, tá? E claramente na imagem o método não é estável. Aí, claro, a gente pulou para os outros casos, tá? Aqui, olha, π sobre 10, 1 sobre 100, já o ΔT, tá? E aí 1.5 R1, R2 igual a 1, e aí nesse caso a nossa condição de estabilidade já era satisfeita, né? E aí é nosso esquema bem bonitinho aqui, a protagem, né? Bem suave, né? Concordando com os resultados teóricos dos teoremas, né? Do teorema 1 lá. E, claro, a gente fez as outras protagens para o caso em que o θ era 1 sobre 2, θ igual a 1, que aí, nesse caso, já era nesse caso, incondicionalmente estável, né? Então, protando todos os casos aqui, a gente encontrou todo o tempo eles bem suaves, certo? E aquela história que eu falei para vocês no início, né? Os autores, quando eles estavam investigando esse modelo, aquele segundo artigo que eu falei, que talvez o autor desse artigo que a gente está trabalhando para vocês,
que a gente está apresentando aqui, ele tenha se inspirado nesse, né, acabou encontrando um exemplo em que satisfazia a condição de estabilidade do cara lá, do artigo anterior, e acabava, quando ele protava, não dava estável, certo? E aí acabou, é isso que ele faz basicamente aqui, né? Ele discute isso, certo? Ele mostra exatamente em números, né, qual foram os parâmetros que ele pegou para satisfazer a condição de estabilidade do cara, tá? E ele acabou protando, ó, e não foi estável, embora tivesse satisfazendo a condição de estabilidade do artigo anterior. Só que essa condição de estabilidade não satisfazia o dele, certo? Que essa foi a condição que a gente propôs. Ela não satisfazia. Então, meio que o método que ele propôs aqui foi mais, digamos assim, foi melhor, né? Foi melhor com relação a isso, ou seja, a condição de estabilidade dele está mais real, certo? Está mais real. Naquele caso, estava abrangendo alguns casos em que satisfazia a condição de estabilidade, mas não era estável, entendeu? Então, e esses casos já não são satisfeitos com essa nova condição de estabilidade. Então, foi aí o grande ganho, digamos assim, dele, tá? Bem, perfeito. Aqui foi um resumo, né, do que nós obtemos, né? Nesse caso aqui, o método, ele fez até uma comparação aqui, né, entre as duas condições de estabilidade, para quando o θ aqui está entre 0 e 1 sobre 2, então essa seria a condição de estabilidade anterior, essa seria a condição de estabilidade proposta por nós. Como eu disse, a diferença basicamente é 1/6, né? Aí, nesse caso aqui, esses artigos aqui, eles usaram, através da aproximação dele, usaram as diferentes centradas, eles obteram a ordem da convergência na direção espacial de segunda ordem. Aí, com o método proposto neste artigo, o método compacto, no caso, ele obteve uma ordem de convergência de quarta ordem, certo? Então, teve um ganho muito, muito relevante aí, certo? Então, pessoal, era basicamente isso aí que eu teria para apresentar para vocês. Como o professor disse, né, o Romário, o importante disso, acho que é você saber o que as pessoas estão estudando no momento, né? Por exemplo, o Romário viu a minha apresentação, né, já linkou com... Olha, eu estou estudando isso, talvez desse para fazer com aquele método, né? Então, acho que o importante é esses links, né? E são estudos recentes, são coisas que as pessoas estão estudando agora, né? Então, é importante a gente estar por dentro dessas coisas, estar por dentro desses estudos recentes. Eu de vez em quando eu dou uma olhada e eu tenho uma pasta, basicamente, só com esses artigos de estudos envolvendo métodos compactos, certo? Então, já tem métodos ADI, né, com métodos compactos, usando método diferenciante compacta, método de Crank-Nichols. As pessoas estão estudando muito esses novos métodos, né, que já tem uma regularidade maior, né, e é importante a pessoa ter essas relações em mente para, quem sabe, linkar uma coisa com a outra, aplicar em outra equação, né, para ver se dá certo, né, refazer as contas, e uma dessas dá certo, né, uma dessas dá certo. Então, era basicamente isso, pessoal, tem muita coisa ainda aí para estudar, eu acho, importante